pelo protocolo de execução. Não, professor Pinto, pode falar agora. Agradeço as perguntas do Davi, do professor Dr. Sérgio Simões Dias e do professor Dr. Marcelo Ramos, pela instigação, talvez outra pergunta. Com relação à pergunta do Davi, se bem compreendi, é uma questão que se coloca no cenário brasileiro, sim, mas até se coloca muito mais patente na discussão constitucional europeia, que são as questões das minorias e das liberdades e não liberdades dentro dos grupos minoritários. No Brasil, por exemplo, a questão homossexual, que foi homerótica, se preferir, que foi resolvida, foi mais ou menos trabalhada na DPF 132, que é uma questão de uma minoria moral, por exemplo. Mas na Europa se dá num contexto muito mais amplo, que é uma questão das minorias culturais existentes na própria sociedade europeia hoje. Quem talvez ofereça, quem eu acredito que ofereça uma resposta do ponto de vista constitucional bastante interessante sobre isso, é o alemão Dieter Kempf, que ele vai determinar se a cultura, os seus parâmetros valorativos internos à cultura minoritária prezarem por uma maior liberdade individual, então assim deve o Estado entender. Ele levanta, por exemplo, a questão dos Sikhs na Inglaterra, no exemplo curioso, se os Sikhs teriam possibilidade de andar sem capacete, dado o turbante. Como a possibilidade de andar sem capacete representa uma maior liberdade individual, então o Estado deveria compreender que pode ser dada uma ampliação. E, por outro lado, quando há uma maior restrição às liberdades individuais dentro das minorias, como é o caso, por exemplo, da flagelação genital feminina dentro das minorias islâmicas, então o Estado não poderia admitir resposta nesse sentido. Não sei se foi por aí que o Davi perguntou, se bem compreendi a pergunta dele, que é a questão das questões das próprias culturas dominantes e minorias. Acredito que tenha sido um pouco por aí. Com relação à pergunta do professor doutor, se é uma questão eminentemente ocidental ou se é uma questão que já domina o mundo. Cuidado. Cuidado. Cuidado na resposta, que o orientador de vossa senhoria está aqui também. Sim, exato. Eu compreendo que a questão dos direitos humanos, dos direitos individuais, tem avançado num plano até dialogal com outras culturas, mas ela no fundo, no próprio surgir do avanço das declarações de direitos, tem avançado partindo primordialmente de uma cultura ocidental, sim. Uma cultura, e a cultura da liberdade, essencialmente, que posso assegurar que é a cultura a qual estou inserido, é a cultura da liberdade e a cultura ocidental. Talvez sejam esses os grandes valores de trabalhos como o professor Marcelo, por exemplo, que fazem essa análise comparativa que o professor José Luiz Borzota até ressaltou na sua fala. Mas, no fundo, a cultura democrática ou a cultura do Ocidente, por seus valores axiológicos, necessariamente se pretende universalista, se pretende expansionista. Ainda que seja, mesmo que seja por valores que sejam simplificáveis em frases de efeito como amar o próximo como a ti mesmo, ou ser pessoa e tratar o próximo como pessoa, fomos todos criados à semelhança de Deus, ou sou o guardião do meu irmão, como no diálogo entre Deus e Caim, se é possível um diálogo entre Deus e Caim. Mas é uma cultura expansionista. Eu só vou encontrar o meu bem, a minha dignidade, não na minha dignidade individual, mas também na dignidade intersubjetiva do meu próximo. Então, a própria cultura da democracia exige esse expressionismo. Agora, ela, ao meu ver, pelo menos, eminentemente, é uma cultura ocidental. Ela se expande, ela dialoga, afinal, esse é o gatilho, é igual liberdade, então ela tenta reconhecer outras liberdades também, mas ela é eminentemente ocidental. Pelo menos essa é a minha compreensão. Muito bem. E com relação à instigação do professor Marcelo, eu realmente acredito que é uma necessidade, não é uma decisão política. Essa talvez seja uma das grandes questões do constitucionalismo contemporâneo e sua fundamentação.
origens schmittianas, que vão entender pela decisão, ou origens smithianas, se quiser, que talvez tenha sido o constitucionalismo que é menos festejado e mais vitorioso do debate weimariano. Se existe uma decisão, o risco de se admitir que é uma decisão, essa decisão pode ser em sentido contrário. Se pode ser uma decisão no sentido de um totalitarismo, tal qual é a decisão schmittiana do fundo. Ou então, se é uma própria interpretação ou uma integração dialética, lógico que não é estática, essa é a graça da cultura, talvez, né? Ela não é estática, mas ela é uma necessidade, sim, da nossa cultura, que também exige a própria nova roupagem, nova transformação, nova expansão, nova modificação. Mas se admitirmos que nós podemos assumir o bem que nós bem quisermos, ele pode ser desastroso, como já foi. Inclusive do ponto de vista de maiorias. Como em 1933, o regime nazifascista era baseado na maioria. Né? Por isso, acredito que não é uma decisão, acredito que é uma necessidade da nossa cultura. Isso, passo a palavra agora para o professor José Flávio Jorge. Muito bem, me resta, nós já deveríamos haver encerrado a sessão, então eu vou tentar ser muito objetivo, muito rápido, muito direto nas minhas respostas. Mas eu preciso, antes, fazer uma declaração pública de orgulho. Orgulho de ter intelectuais como a professora Georgia e o professor Raoni na mesma mesa aqui. Já não bastasse o meu orgulho de estar sendo presidido pelo professor Marcelo, na presença de tantos de vocês, eu ainda tenho de me orgulhar de ser antecedido por pessoas que deram respostas tão corajosas, ousadas, às perguntas que se colocaram, a eles se colocaram. Não sou tão elegante quanto o professor Jorge e o professor Raoni, nem muito menos tão culto, mas eu gostaria de dizer 2 ou 3 palavras. Primeiro, a pergunta, vou responder a pergunta do Gabriel, ao final. Mas a pergunta colocada pelo professor Marcelo, que é a que se coloca diretamente a mim, se essa cultura de repúdio ao iluminismo, que de alguma forma era que falava o professor Dr. Sérgio Mas também, se ela não nos leva necessariamente a uma concepção do direito como parcialidade, se eu não posso assumir que os princípios iluministas, que os ideais iluministas que calçam, que dão margem à construção do Estado de Direito, e portanto se eu abandono a ilusão da razão, se eu não estou junto abandonando toda a cultura ocidental. Sim e não, Excelência. Veja bem, esse direito universal, ahistórico, acultural, formal, é só isso, formal. São meras categorias formais, e penso que a fala do professor Raoni foi muito bem construída nessa direção. São meras categorias formais que, uma vez apartadas de uma cultura jurídica, jurídico-política, constitucional, ou filosófica, ou ética, se preferirem, que lhe dê suporte, gera necessariamente monstruosidades. O que nós vemos, o que nós assistimos no transplante acrítico, e mais do que acrítico, absolutamente ingênuo, alienado e alienante das categorias que nós produzimos na cultura ocidental para outras culturas que não passaram pelas mesmas cisões porque nós passamos, que portanto não têm a mesma bagagem, o mesmo background, o mesmo pano de fundo cultural que a nossa cultura, geram aberrações, né? E a questão democrática é uma questão particularmente cara em relação a isso, mas também a questão do Estado de Direito. Transplante-se a Constituição brasileira para ficar numa Constituição que muitos aqui acham boa, ou transplante-se a Constituição francesa ou a italiana para o Congo belga, ou para os Emirados Árabes, ou para o Iraque, o Kuwait, o Irã, o Egito, onde se quiser, e necessariamente se estabelecerá pela via democrática uma teocracia.
Israel não tem constituição até hoje, porque a ideia de uma constituição é incompatível com o Estado teocrático. A Inglaterra tem uma constituição em sentido material, que é formal, evidentemente eles não vão fazer tão cedo. São um Estado teocrático, mas operaram uma transição de uma teocracia para uma democracia, porque não há saída, enquanto eu assumo a questão da teocracia, da possibilidade do voto meramente religioso como um voto produtor do justo político, inevitavelmente a democracia morre. E grandes autores como Danilo Zola, por exemplo, têm se dedicado exatamente à dificuldade do transplante das categorias culturais ocidentais para culturas não ocidentais. Então, falar em direitos humanos para culturas que não passaram pela presença de Deus encarnado é aberrante. Não é possível. Ou nós nos teremos de evangelizar e explicar que Deus se fez homem e que por conta disso todo homem é digno, e todo homem é digno porque é criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos subvertendo a ideia do judaísmo de povo escolhido, porque toda a humanidade terá sido escolhida. Ou nós vamos ensinar todo mundo o nosso catecismo católico e apostólico romano, porque ele, e só ele, quem produz essa noção de direitos fundamentais como nós o temos. Ou nós temos de admitir que a categoria do Estado de Direito, essa obra-prima da cultura ocidental, como diria Hegel a seu modo, como afirma Zola também a seu modo, ela é tão ocidental que o transplante acrítico dela não é possível ser feito. E estão aí os faltores intermináveis das primaveras árabes, que supunham que os árabes, que o mundo árabe, que o mundo islâmico estava saindo às ruas para pedir democracia, chocados e abismados com o resultado das eleições nos mundos árabes, que inevitavelmente geram e inevitavelmente gerarão sempre teocracias islâmicas, a não ser que nós criemos uma política muito consistente de secularização até das sociedades que não querem ser secularizadas. Se nós obrigarmos o mundo todo a assumir os direitos fundamentais ocidentais como direitos que devem ser dados a todos os seres humanos. Mas como fazer isso se eu não tenho uma cultura que dá base a isso? Se eu não tenho uma cultura democrática? Se eu não passei pelas cisões que a cultura ocidental passou, a cisão entre natureza e cultura, por exemplo, para ficar na cisão que me parece a cisão originária do Ocidente. Eu não separei natureza e cultura, eu não posso reconciliar natureza e cultura, da forma como Hegel fez, inserindo a natureza dentro da cultura, suprassumindo a natureza na cultura. Não! As culturas orientais, via de regra, não passaram por essa cisão, em função disso, não conseguem ver o que é cultura. E como é que eu vou fazer o transplante a fórceps da nossa cultura para culturas que são tão ricas e sofisticadas como a nossa? Cosmopolitismo é imperialismo. Pode ser imperialismo dos direitos fundamentais, mas é imperialismo da cultura ocidental sobre as culturas não ocidentais. Tentar impor os valores essenciais da dignidade da pessoa humana ocidental, porque nós o vimos, que nós passamos pelo universalismo grego, pelo universalismo romano e sobretudo pelo universalismo cristão. Isso não é possível ser universalista. Ainda que num debate no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, certa feita, uma professora indiana, quando eu manifestei pedi desculpas pelo universalismo ocidental, dizendo: eu sei que é complexo tentar assimilar as categorias ocidentais à trajetória de vocês, porque nós somos universalistas. Ela disse: opa, nós também somos. E tem razão, Brahma, Vishnu, Shiva, as castas, isso é uma concepção que vale para todo mundo. Allah também vale para todo mundo, eles também são universalistas. Só que os direitos, valores, as concepções, se é que são direitos,
Os valores, sem dúvida, são valores, as filosofias é discutível, mas o pensamento deles é tão rico, é tão sofisticado, merece tanto o nosso respeito, a ponto de nós não tratarmos essas culturas não ocidentais como bárbaros que ainda não foram civilizados pelos nossos valores excepcionais. Valores que são, muitas vezes, meramente formais. Que é isso? Basta eu reconhecer o direito, Marcelo já está pedindo para encerrar de toda forma. Basta eu reconhecer formalmente o voto, basta eu reconhecer a liberdade. E eu digo, todo mundo é livre. Ah, tá bom, muito obrigado. Livre para quê? Para cumprir o porão, não pode ser para outra coisa. Quer dizer, pode haver liberdade, pode haver homem livre em culturas que sequer tem uma palavra para significar liberdade. Pode haver homem livre em culturas onde sequer existe a primeira pessoa do singular, na expressão linguística, onde o eu não existe, onde não se pode dizer eu quero isso. E aí esse é o nosso dilema. O que é que nós vamos fazer? Evangelizá-los? Mostrar a eles que essa cisão da cultura, pelas quais a cultura ocidental passou, essas cisões todas e as reconciliações todas que vieram depois delas, e as novas cisões que vieram, todas elas eles têm que passar e obrigá-los a passar a fossa, ou simplesmente fingir que não. Como nós chegamos a um ideal de humanidade que vale para toda a humanidade, vamos impor esses ideais a todos os povos humanos. E é o dilema das mulheres muçulmanas letradas e cultas, que dizem, eu quero usar o véu, minha cultura não é inferior à sua não, eu quero usar o véu, eu acredito que com o véu eu estou mais perto de mim do que sem o véu. E nós arrogantemente impomos os nossos valores e olhamos a China e dizemos, vocês são bárbaros. Olhamos o Islã e dizemos, vocês são bárbaros. E olhamos o nosso próprio umbigo e dizendo, não, nós somos excepcionais, porque nós criamos um direito ilusório, uma ilusão de categorias universalmente aplicáveis, um estado de direito ilusório, que lamento muito. Não era só Franco, que não era político e, portanto, um grande corifeu da democracia. A ditadura militar no Brasil também tinha constituições que formalmente proclamavam o Brasil como Estado de Direito. Mas a Constituição de 88 proclama uma plena de direitos que não estão efetivados. Por que não estão efetivados? Por que residem apenas na forma? E no afastamento da forma para a realidade? A resposta pode ser a cultura. Na medida que nós estudamos a cultura, compreendemos a cultura, nós sabemos. E sabemos, sem dúvida alguma, que uma mesma regra jurídica formal, dessas que o professor Marcelo tanto gosta, que lhe dão tanta garantia, tanta serenidade para viver no mundo, se eu aplico essa regra aqui em Belo Horizonte, dá um resultado. Se eu aplico essa regra em Montes Claros, dá outro. Se eu aplico essa regra em Itanhaém, na beira da praia de São Paulo, dá outra completamente diferente. E a própria estrutura judicial brasileira reconhece a existência da possibilidade de interpretações diferentes, tanto que reconhece e cria tribunais superiores para uniformização da jurisprudência. Porque reconhece que o direito, não basta que eu proclame formalmente a lei, o direito obviamente será diferente em qualquer cultura. Ele tem que terminar de qualquer jeito. Então eu quero só dizer uma última palavra. Direito é arte, o Estado também é uma arte, a política é a maior de todas as artes. Portanto, sem dúvida alguma, toda política tem fonte estética e sempre terá fonte estética. A pior das cisões que se fez na cultura ocidental, Gabriel, é a cisão entre o belo e o justo. Todo justo terá de ser belo, como diria Platão. Mas não poderá não ser político, não poderá não ser cultural, não poderá não ser histórico. Não existe justo absoluto.
todo justo é histórico e, portanto, construído politicamente. E eu acho justo hoje o que amanhã, com a evolução da nossa cultura, nós vamos pensar que é de uma injustiça colossal. Houve um tempo muito recente em que se considerava justa a legítima defesa da honra. Isso alguns de nós até achamos. Em que se considerava justo que a mulher andasse atrás do homem. Ou em que se considerava justo que um casal composto de duas pessoas do mesmo sexo não tivesse os mesmos direitos do que um casal hetero-orientado. Opa, peraí, nós ainda achamos que é justo que casamento homoerótico não seja chamado de casamento e só o casamento é heteroerótico, né? Mas calma, a história avança. Chegará um momento em que nós vamos avançar também na nossa concepção de justiça. Agradeço a todos, um especial agradecimento ao nosso querido livreiro Antônio Borges, que está lá no fundo, garantindo a presença de obras interessantíssimas, inclusive as nossas, né, professor? Que nos dá muita alegria. E passo a palavra para o professor Marcelo para então que ele encerre, devolva a palavra a ele para ele encerrar a sessão e convocar a sessão de amanhã, esperando ver todos, ou quase todos, os que viajam não poderão estar aqui, mas ver a todos presentes amanhã para nós prosseguirmos nessa discussão. Muito obrigado pela atenção de todos. Peço desculpa por apressar o professor, mas ele já sabia que eu tenho um compromisso, eu estou trazendo para ele. Só gostaria de fazer uma correção, que não são as formalidades que eu tanto gosto, mas são as substâncias produzidas por essa ilustração que me interessam. Não tem jeito de réplica. Só queria saber o que convoco. essas substâncias, senão a própria Infelizmente não posso agora rebater. Mas agora nessa década. Não faltarão oportunidades. Nessa década, talvez não. Bom, convoco para amanhã, às 14h30, a mesa redonda de Filosofia, Cultura e Religião, na qual falarão o professor doutor Sérgio Masi Dias, do Liceu Maragall de Barcelona, a professora doutora Karine Salgado, dessa casa, e o professor José de Magalhães Campos Ambrósio, desculpe, da Universidade Federal de Uberlândia, doutorando. Sessão que será presidida pelo mestrando Gabriel Lago de Souza Barroso, conforme está aqui gentilmente determinando o professor José Luiz. Encerrada então a sessão. Agradeço a todos pela presença. Business press, como se diz em catalão.